Oi, boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Nós vamos fazer a live daqui a pouco com a doutora Ana Escobar. Eu estou muito feliz de estar aqui, contente por vocês estarem entrando. E aí, Fernando, tudo bem? Boa noite, Sidney. E aí, Cecília, como vão vocês? Tudo bom, pessoal? É um prazer estar aqui de novo com vocês. E hoje, Maria, meu amor, Maria. Uma delícia estar aqui de novo com vocês e nessa noite tão especial com a doutora Ana Escobar, que foi minha professora. E aí, Catarine, tá boa? Muito bom vocês estarem aqui. Tô feliz mesmo. Fernanda, diretamente lá de Tremembé. Ai, que delícia ver vocês aqui, gente. Olha, muito obrigada. Eu tô muito feliz mesmo de estar aqui essa noite para conversar com vocês sobre a minha paixão, né, que é a pediatria. As crianças realmente são é uma das minhas grandes paixões. Uma delícia. Vamos esperar aí a doutora Ana entrar. Daqui a pouquinho, certamente, ela já está entrando. Ei, Jane, tá boa? Vamos lá, pessoal. Obrigada mesmo por estarem aqui comigo. Sandis, como vai você, Sandoval? Que bom, nosso infecto pediatra aqui da cidade. Muito bom. Obrigada, Cláudia. Ei, Guita, Thaís, ai, Emanuel, que bom vocês todos aí de São Paulo, bom vocês estarem aqui comigo, viu? É um prazer enorme. Ai, obrigada, Fernanda. Vamos esperar aí, doutora Ana. A doutora Ana acabou de entrar. Ei, doutora Ana, vamos lá, solicita que eu já lhe boto junto na live. Gabizinha, minha Babi. Ai, obrigada, Jane, obrigada mesmo. Fala, Max, meu suplente do Conselho Federal. Obrigada por estar aqui, querido. Doutor Luiz, obrigada. Vamos lá, doutora Ana. Só a senhora fazer a solicitação para eu lhe colocar. Peraí. Como é aqui? A senhora tem que enviar uma solicitação para eu poder lhe aceitar, doutora Ana. Só a senhora enviar essa solicitação. Ei, Pituca, minha coleguinha de panela de pediatria, Pi, quanto tempo! Bom demais te ver aqui, Pituquinha. Doutora Ana, é só a senhora encaminhar para mim a solicitação. Clique em cima do meu nome. Pronto, cliquei. Clica em cima do meu nome aqui de novo. Ah, agora vai. Ela que foi. Aí, doutora Ana! Tudo Nossa, bem, minha linda? Eu tô bem. E a senhora, que prazer é esse de eu estar aqui hoje com a senhora? Eu não acredito nisso. Nem eu. Você não muda nada, tá linda como sempre. Que Tudo bom? nada, a senhora também, meu Deus. A sair da pediatria vai fazer 30 anos já, pelo amor de Deus. Aliás, Não eu entrei na pediatria. Não Juro. acredito. 30 anos? 30, fevereiro, 1º de fevereiro de 1991, doutora Ana. Nossa! E o pior, pessoal, eu fui professora dela. Minha ilustre, amada e eterna professora, como Imagina. não? Quem passou aí? Você falou a Pituca? A Pituquinha tá aqui, doutora Ana. Pituca! Legal. Sabe quem eu descobri que te conhece super? Quem? A Joana Carolina, a Jô Carol. A Jô! A Jô! Não é... A Jô, jura? Onde que anda a Jô? Tá ótima, ótima. Eu sou pediatra das filhas dela. Olha só, meu Deus, que coincidência, que mundo já ela deve passar por aí, ó. Pituquinha mandou dizer que está com saudades. Linda, delícia. Doutora Ana, olha, eu não tenho palavras para lhe agradecer de estar aqui hoje com a senhora. Imagina.
Tamo juntas. Estamos juntas. Eu sei que criança é a nossa paixão, né? É a da senhora, Sim. é a minha paixão. Quer dizer, eu fiz pediatria, terminei pediatria dia 31 de janeiro de 93 e dia 1º de fevereiro Nossa, de 93 comecei a fazer patologia clínica e me dei em duas olha, residências. você Não é? fez isso, é mesmo. Então você é pediatra patologista. Fiz pediatria e patologia clínica, mas nunca Nossa, consegui, doutora Ana, me desvencilhar da pediatria. Fazendo patologia clínica, eu trabalhava, dava plantão lá no hospital de como é que chama? Hospital Santa Marina, lá no Jabaquara, que agora chama Vila Santa Catarina, chamava eu sei, Hospital. sei. Vila Santa Catarina, sei, sei. Exatamente, na época chamava Vila Maria, Marina, era o É, Hospital Santa Marina. é E mesmo. aí Você dava plantão lá e estava fazendo patologia. fazia patologia. Todo sábado de manhã eu dava plantão lá. Que legal. E agora, como é que tá a sua vida agora? Então, agora eu dou aula, eu sou professora da Federal aqui, né? Sou professora adjunta, fiz doutorado aí com a professora Cristina, fui a última orientanda da professora Cristina Jacó. Em 2014 eu defendi minha tese aí no Instituto. Nossa, legal, legal. Tá. Aí, agora eu estou afastada, né? Porque eu assumi o Conselho Federal de Medicina, eu represento os médicos de Mato Grosso no CFM. Ah, que orgulho, Natasha! Não é? E tem um Que laboratório, legal. né? Eu fiz um laboratório aqui em Cuiabá. Aí Tá, fui adquirida pela DAS em 2008. Desde então sou tá. diretora médica. E há 2 anos assumi a diretoria médica do Laboratório Alta aí em São Paulo. Nossa, isso é muito legal. Pois Então é, aí espetacular. Ó. eu Parabéns consigo pra fazer as duas Natasha, coisas. gente. Maior Parabéns orgulho. para a senhora, isso Para com isso, sim. senhora não, você. Não, mas olha, eu me lembro que o professor Mário Camargo, sabe o professor Mário Camargo, que era do IMT, que foi quem escreveu aí aqueles perfis de toxoplasmose com imunofluorescência em Sim. 1969, ele me Nossa dizia assim, Senhora. filha, até quando você acha que você vai conseguir fazer pediatria e patologia clínica? Vai chegar no momento da sua vida que você vai ter que decidir. Doutora Ana, se vai chegar, eu não sei, mas eu assim, estou há 30 anos praticamente fazendo as duas coisas e, assim, cada dia mais apaixonada pelas duas coisas. Eu acho que é muito legal a gente poder fazer esse contraponto, tá numa e tá noutra. Tá vendo? Um dia eu sou pediatra, no outro dia eu estou ali como fazendo patologia clínica, interpretando exame, mas é isso, olha, estou muito, muito feliz de estar aqui com a senhora. A senhora não tem Que noção. legal. Que legal. Eu estou mais ainda de te ver bem e feliz assim. Você não Ai, sabe como isso é legal. Agora de Covid você fala tudo, porque você está fazendo patologia, está fazendo pediatria, ó, junta tudo. que nada! Eu quero escutar a senhora. Nós vamos bater um super papo aqui. Eu acho que a gente vai fazer assim um bate-bola bem legal, porque quando eu propus o tema e a senhora falou, ok, vamos lá, o que a gente tem que saber, o que tem de novo? E, na verdade, nessas últimas 2 semanas, algumas coisas novas surgiram aí para nós, né, doutora? É isso aí. A criançada veio com força total. Aí, primeiro aquele trabalho de Harvard mostrando, epa, crianças transmitem Covid mesmo, Isso. crianças são transmissoras. E agora, né? É Eu isso queria aí. que a senhora falasse um pouquinho disso. O que a senhora tem aí a falar sobre isso, sobre transmite, não transmite? É claro, não teria por que não transmitir, né, doutora Ana? Não tem por que não. Então, Não. Natasha, isso sabe, essa pergunta que você faz é muito oportuna por conta desse momento de volta às aulas, volta ou não volta. Então, eu acho que, né, a contribuição que a gente pode dar nesse sentido é para os pais e mães que estão nos vendo pensarem, ajudarem eles a pensar se as crianças voltam ou não às aulas, né? Então, esse trabalho de Harvard que você falou o quê? Pessoal, é o seguinte, criança está cheia de vírus aqui na nasofaringe, viu? Criança tem vírus aqui, sim, e criança transmite vírus, tá? Então, isso foi o que Harvard falou. Ótimo. Então, isso aí mudou o conceito de que várias pessoas tinham, de que, olha, as crianças, por terem menos sintomas, transmitem menos. E essa pesquisa mostrou assim, não é nada disso. As crianças têm poucos sintomas, mas estão cheias de vírus, né? E agora saiu um outro trabalho que é legal também no JAMA, um coreano, você viu? Falando o seguinte, falando assim, pessoal, é o seguinte, estou falando bem claramente para os pais entenderem. A maioria das crianças é assintomática, não tem sintoma nenhum. Então, vocês vão mandar as crianças para a escola, você não sabe quem tem sintoma ou não. O que isso quer dizer? Que vai a criança bonitinha lá para a escola,
aferem a temperatura dela, tá lá 36,5, só que ela entrou na escola, tudo bem, com Covid, e ninguém sabe. Então, esse trabalho coreano mostra exatamente o seguinte, olha, as crianças são, sim, muito assintomáticas, isso não quer dizer que transmitam menos, então, a gente tem que ter cuidado com isso. Ou seja, as crianças transmitem, as crianças podem pegar. Graças a Deus tem quadros leves, mas a gente tem que pensar nisso na volta às aulas. Com certeza. E uma das coisas que me deixou encabulada, que eu falei, nossa, eles mostraram que crianças pequenas podem ter cargas virais, né, doutora Ana, tão altas quanto um adulto jovem internado, muitas vezes até numa UTI, que a gente achava, pô, ela é assintomática, ela não tem. Isso. Mas não, eles podem ter cargas virais altas também. Então, isso é muito importante. E, obviamente, essa discussão aí vem em pleno momento em que a gente está querendo retomar a volta às aulas, e aí volta ou não volta, como volta, né, doutora Ana? Então, acho que a gente podia emendar nesse assunto, né? Eu vi já tudo que a senhora fala, eu sou seguidora da senhora, eu estou sempre lhe seguindo. E assim, porque eu acho que a senhora é muito prática, muito objetiva, fala assim de maneira muito, muito didática, e a gente aprende e fala a linguagem que os pais precisam entender, né? Então, nesse momento aí que se descobriu, digamos assim, que se provou que a criança realmente tem vírus por todo o rostinho dela, no nariz, na boca, está transmitindo, que ela pode ter carga viral alta, vem a Organização Mundial de Saúde e fala: criança só deve usar máscara acima dos 12 anos, igual adulto. Dos 6 aos 11 anos, pondera-se a transmissão, pondera-se a capacidade de entendimento. Meu Deus! Isso é uma loucura, é uma loucura. Eu também acho uma loucura. É uma loucura. Essa determinação da OMS, que é uma recomendação, não uma imposição, né? Eles falam assim, bom, acima de 12 anos todo mundo usa. De 6 a 12, o que você falou, com algumas considerações. Né? No caso do Brasil, entra numa consideração grande, que é assim, de 6 a 11 deve usar, porque, segundo a OMS, a gente está com uma alta taxa de transmissibilidade. Países que têm taxa alta ainda, que estão transmitindo, que a pandemia não está controlada, tem que usar máscara. Então, a gente está falando agora de crianças de 5 anos, até 5, 6, tá bom. O que acontece, gente? Olha, essa recomendação foi por conta do aspecto psicológico das crianças de máscara, né? Então, que isso poderia incomodar as crianças, que as crianças ficam mexendo, puxando, e que o fato delas manusearem muito a máscara teria um contaminaria mais, né? Só que a Sociedade Brasileira de Pediatria, graças a Deus, manteve, né? Manteve. Falou, gente, aqui no Brasil é assim, acima de 2 anos, todo mundo de máscara. E o que eu tenho visto na prática, no consultório, eu vou contar para vocês. Gente, as crianças de 2 anos, 3 anos, ficam sim de máscara, muito mais bonitinhas do que os pais, que os pais mexem muito mais. Virou um cacuete, sabe, um toque dos pais falarem e ajeitarem a máscara, assim, ó. Todo mundo, toda hora que tá com a máscara, tá fazendo assim. E pega na frente, bem na parte mais contaminada da máscara ali, né? Exatamente. E as crianças que usam, eles estão aprendendo a usar máscara, como eles têm que aprender a botar uma meia, um sapato, um casaco, uma blusa. Então, depende muito de como o pai e a mãe colocam. Óbvio, se os pais são firmes, as crianças vão usar. E ficam de máscara bonitinho, se mexendo quase nada. Eles toleram muito mais do que adulto, muito mais. Com certeza. São condicionados, então, a história, né, dizer que a criança não consegue ficar de máscara, ficam muito melhor, tá? Eu também acho, eu concordo com a senhora. Eu acho que assim, o que eu digo para todos os pais que estão nos vendo? Crianças de 2 anos para cima, fiquem de máscara, é proteção para elas e a proteção para quem está do lado delas, tá bom? Perfeitamente, eu concordo integralmente. Graças a Deus, a Sociedade Brasileira de Pediatria se posicionou, né? Crianças acima de 2 anos vão usar máscara, ponto. Tá bom. Imagine a cabecinha da criança que levou tanto tempo ali, de 4, 5 anos, para usar a máscara, de repente, de um dia para a noite, para de usar a máscara. Mas já se viu. Nada a ver. Um menino de 8 anos, imagina, 8, 9 anos, ele tem plena consciência da importância de ficar completo entendimento. Eu concordo integralmente com a senhora. Realmente, assim, é descabido, né? Mas toda essa discussão vem por causa da questão da volta às aulas, né, doutora Ana? Então,
é uma dificuldade a gente pensar. Bom, a gente tem que pensar assim, o cenário de cada família e de cada escola, porque a gente tem que dividir mesmo as escolas privadas, que são escolas de elite. As escolas aqui em São Paulo, você sabe, tem várias que estão fazendo convênios com grandes hospitais, então são grandes escolas com grandes hospitais que estão fazendo todo um protocolo, tá bom? Isso é uma realidade, mas vamos pensar em 80%, quase 90% da realidade brasileira, que não tem convênio com grande hospital nenhum, que não tem nada, e onde estão a maioria das nossas crianças. É com essas aí que a gente tem que cuidar. Exatamente. Então, tem vários aspectos para a gente pensar. Primeiro, a gente sabe, então, que as crianças transmitem e que as crianças podem levar para casa, na medida em que estão expostas, elas podem levar o vírus para as suas famílias. Aí eu paro um minuto e penso, tá? Será que os pais e os educadores e todo mundo já pensou um minuto no aspecto emocional das crianças, no medo que elas têm de ir para a escola? Não só isso. Um outro aspecto que eu acho muito relevante é, se essa criança for, por acaso, contaminada e levar essa contaminação para a família, já pensou se essa criança sabe que seu pai ou sua mãe pegou o coronavírus por causa dela, ou um avô e foi parar na UTI por causa dela? Como vai ser o aspecto psicoemocional dessa criança? Isso também tem que ser levado em conta. Porque as crianças estão com medo e as crianças também têm medo de passar para as pessoas que são queridas. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar. São tantas variáveis que a gente tem que colocar nesse cenário. Uhum. Essa do aspecto emocional da criança poder ser transmissora é um deles, né? Não, e é extremamente importante, né, doutora Ana? Porque, veja, Claro. a criança, a culpa que essa criança pode vir a carregar posteriormente em razão disso. E também o risco que qualquer colaborador da escola também está correndo, as professoras, as cuidadoras, as merendeiras, quer dizer, tudo isso. Então, realmente, assim, eu pessoalmente acho que não é... A gente está aí vivendo uma pandemia, apesar da última notícia que eu tenho, que nosso R0, o índice de transmissibilidade, está menor do que 1, né? Está 0,9, fica ali entre 1,1 e 0,9, mas não vejo aí, eu acho que a gente deve colocar na cabeça que 2020 foi, vamos nos preparar para 2021, porque também realmente, assim, são muitas adaptações que a escola vai ter que fazer, porque uma das opiniões que eu tenho, não sei o que a senhora acha, mas assim, por que as crianças foram um pouco acometidas? Tudo bem, elas têm aí um sistema imune que faz com que elas tenham esse baixa sintomas, os sintomas são inexpressivos, ou na maioria das vezes são assintomáticos, mas o que aconteceu? Quando a pandemia começou a pandemia, as escolas fecharam, a creche fechou e a criança foi para dentro de casa. Exato. Então, elas ficaram protegidinhas ali dentro. Então, Exato. os adultos é que saíam e que eram o veículo. Isso, e de repente, exatamente. agora, a gente abrir essas escolas, abrir essas creches, eu realmente tenho uma preocupação muito grande com esse aspecto emocional, com o aspecto aí que realmente vai se ver um aumento do número de casos, como a gente já viu aí em outros países, né, doutora Ana? Sim. E eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer. Vai mesmo, eu concordo totalmente com você, eu acho que vai acontecer isso. E assim, esse cenário da escola, na verdade, coloca em risco não só as crianças e as suas famílias, mas os professores, como você falou, funcionários das escolas e suas respectivas famílias. Então, todo um monte de gente, que tá em risco. Então, a gente tem que considerar. E aí, Natasha, vamos pensar. Você que que faz patologia, olha só, vamos supor que uma criança da escola está lá com sintomas, está com Covid sintomática, ela foi na escolinha, está com febre, foi identificado, pronto, está com diarreia, está com tudo, está com Covid, PCR positivo, foi feito. Quem vai testar? Os professores, os funcionários, os amiguinhos de classe, vai ter PCR para todo mundo? O governo vai providenciar PCR para todo mundo, para fazer aquele bloqueio? Duvido. Vai testar quem? Não fez isso até hoje, né, doutora Ana? São poucos os países, se conta nos dedos de uma mão, um país que realmente conseguiu testar, como Exato. a Organização Mundial de Saúde preconiza. Não dá, não tem condição. Então, é isso que eu falo. Muitos colégios de elite, com os laboratórios, fizeram esses protocolos. Aí tá certo, vai ter uma criança vai estar contaminada, vão testar todo mundo.
Mas isso é uma realidade que não é a realidade dos 90% das nossas Não. crianças, não é. Então a gente tem que pensar nisso. Quem vai testar essas crianças todas? Os convênios, vários pais não têm convênio e vários não pagam, né? Então, como é que a gente vai fazer? Então, você não vai conseguir conter, né? Outra situação que eu acho, se voltar, vai voltar com 20% só. O que significa 20% de uma classe? Significa que 20% vai segunda, os outros 20 vão terça, outros, entendeu? Então, 20%, ou seja, todo dia na escola vai ter 20% das crianças da classe e 80% em casa. Ou seja, pais e mães, seus filhos, se voltarem, vão voltar um dia por semana. Um dia por semana. O que isso vai ajudar no trabalho de quem tem que trabalhar? Não vai. Seu filho vai falar quando? Segunda-feira. O outro vai na terça-feira. Ninguém vai todo dia. Então, tanta confusão. E que mês nós estamos? Setembro. Tem o quê? Setembro, outubro, novembro. Gente, é o que você falou, Natasha. 2020 acabou. Vamos aprender de outro jeito e deixar para fechar essa conta com mais segurança depois da vacina em 2021. Não tenho dúvida que é isso. Concordo com a senhora integralmente, doutora Ana. Não dá para a gente discutir nesse momento de tantas incertezas e tantas... E cada dia uma nova descoberta, e se faz isso, e se faz aquilo. Realmente é muito desesperador esse cenário de pensar nas nossas crianças voltando às escolas, né? Em especial as escolas públicas, né? Realmente eu acho que infelizmente, a gente nota aí o abismo social, esse distanciamento mesmo que existe, que está cada vez mais descortinado aí à nossa frente, né? Exato. O que eu acho é que, assim, a gente tem que ter métodos criativos, e eu confio muito na criatividade dos professores, para depois, ano que vem, eles vão recuperar isso. E as crianças, gente, elas têm uma capacidade de adaptação incrível. Impressionante. As crianças vão pegar esse tempo assim, ó. Elas estão conectando milhões de neurônios, né? Então, elas pegam esse tempo, esse ato, mas num segundo. Portanto, não vai ter déficit nenhum. E, ao contrário, o que as crianças estão agora em casa, elas estão aprendendo muitas outras habilidades, inclusive estão convivendo mais com os pais. Mais com os pais, exato. Você não acha isso? Você não vê isso no seu consultório pediátrico? Com certeza absoluta, doutora Ana. Eu não faço consultório. Claramente. Mas é visível isso. Assim, muitas vezes a gente percebe a ansiedade do pai e da mãe de ter que lidar com aquela criança, que é coisa que já se esperava que uma criança de 5, 6, 7 anos já tivesse passado por esse momento, mas não. É porque houve realmente muito pouco tempo de convivência nesses primeiros anos. E esse ano veio para marcar essa convivência, para que eles tenham aí momentos de prazer juntos, de atividades de escola, de atividades lúdicas, de brincadeira. Realmente, assim, eu percebo isso. Muitos pais, assim, uns achando diferente, outros um pouco assustados, mas realmente essa vivência com os pais está sendo sensacional. Está sendo um aprendizado espetacular para ambas as partes. As crianças estão crescendo. As crianças, é isso que as pessoas não veem, as crianças estão crescendo de outra forma. Elas estão aprendendo histórias da família, das famílias, elas estão crescendo de outro jeito. Exatamente. Sabe? E que é saudável também, e que é bom também, e que é importante e necessário. Exato. E sabe uma coisa legal também? Você deve ter reparado isso. As crianças não estão mais doentes, Natasha. Acabou gripe, resfriado, aquelas coisas que no mês de outono e inverno, assim. Aí em São Paulo, né, doutora Ana? Aqui em Cuiabá, com 39, 40 graus. Aqui tem muita doença respiratória porque tá uma queimada, a cidade cheia de fumaça, meu Deus do céu. Aqui em São Paulo, que é por conta da poluição e aglomeração, nossa, diminuiu muito. Os pronto-socorros aqui estão atendendo assim 60% menos. Então, olha que legal. Bem mais tranquilo nesse ponto. Mas, enfim, então tem vantagens também. Eu acho que o fato das crianças estarem em casa, não obstante todo esse auê que se fala e se faz, tem tido muitas vantagens também que a gente tem que aprender a ver. Exatamente, eu acho que é isso, é aprender a olhar essas vantagens, né? Tirar proveito dessa situação. Sim. É duro, todo mundo está dizendo, meu Deus, home office, a gente trabalha muito mais, mas ao mesmo tempo você precisa ter muito mais senso de organização, de disciplina,
Não é? Então, acho que realmente, assim, Isso. se a gente for olhar, a gente vai ter tirar muito proveito de toda essa situação, né? Não? Exato, vai. Doutora Ana, bora falar um pouquinho de vacina, hein? O que a senhora está achando dessas vacinas, pelo amor de Deus? Bom, eu estou super otimista, Natasha. Eu Super também, eu otimista. também. Você vê que a gente combina sempre. Estou super Sempre. otimista. Sempre super otimista. E eu acho que realmente no começo do ano que vem a gente já deve ter uma vacina. Agora em outubro, a gente vai ter talvez os primeiros resultados da vacina Sinovac e Butantan, essa Coronavac, né? Eu acho que essa vai ser a primeira. Por quê? Porque a gente já tem uma tecnologia. O Butantan sabe fabricar, já tem a fábrica de vacina, já tem tudo. Então, eu acho que essa talvez seja a primeira que vai estar disponível para as pessoas. Os resultados têm sido bastante promissores, fala assim o diretor do Butantan, o Dr. Dimas, pessoa que eu respeito demais. Muito. Né? Eu acho Com que certeza. a gente tem assim uma perspectiva muito legal. E essa... Oi, doutora Ana. Alô, tô te ouvindo. Voltou, oi, voltou, agora voltou. Então, essa é uma tecnologia. A gente tem outras, né? Com outras tecnologias que talvez mais modernas. Mas aí eu não sei como é que vai ser a transferência, né? Dessa tecnologia. Então, eu tive a oportunidade de participar de uma reunião semana passada e fiquei assim abismada. Tem mais de 144 vacinas sendo testadas no mundo todo. Todo mundo já sabe que nunca se fez vacina tão rápido, né? Rápido, E que a gente tem aqui no Brasil realmente a vacina chinesa, né, em parceria com o Butantan, e tem a vacina da AstraZeneca, né, com a Fiocruz e a Escola Paulista também, que eles estão já na fase 3 também, já tem 4 mil, se não me engano, já tem 4 mil pessoas voluntários, né? Faltam mais 1.000, são 5 mil ao todo que eles têm que fazer, eles também já estão começando a ver os resultados. Parece, doutora Ana, a princípio eles mostram que vão ter que ser 2 doses mesmo da vacina. Sim, é possível. Tá? Então, parece que vai ter que ser 2 doses. Uma dose só produz anticorpo, mais um anticorpo pouquinho. Certo. Aí vão ter que dar 2 doses. Essa dose certamente vai ser com cerca de 30 dias de intervalo entre uma e outra. Vai começar a discussão aí, como o Brasil tem o PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, o maior do mundo. Maravilhoso. Maravilhoso, é uma coisa realmente assim, sensacional. O PNI já tem toda a logística, já tem toda essa capilaridade pelo Brasil. Um país como o nosso, que tem aí uma extensão territorial imensa. Imagine como é que é distribuir vacina por todo esse território. Mas eles já estão aí fazendo esse planejamento, né, de como fazer essa distribuição. 30 milhões de doses já estão garantidas para essa vacina da AstraZeneca, né? Isso. Então, uma vez tendo resultados que deve sair, como a senhora falou aí, a partir de outubro já deve sair os primeiros resultados. O Brasil, então, já terá direito a 30 milhões de doses dessas vacinas. Maravilhoso. E tem aí condicionado mais 70 milhões. Ou seja, com isso se consegue vacinar metade da população brasileira. Não, isso. Se a gente vacina já, imagina, né? O R0 vai fazer... Cai, com certeza. Cai. Aí com pronto, certeza. Aí a gente já começa a respirar. Né? Com máscara ainda, mas com máscara. É isso que eu ia falar, é isso que eu ia lhe perguntar, doutora Ana, porque as pessoas falam, estão todo mundo aí loucos pela vacina, e que venha logo a vacina, que a vacina vai resolver todos os problemas do mundo. A gente sabe que não é bem assim, né? Primeiro que... não, vai demorar ainda. A máscara vai ser parte do nosso vestuário. Se preparem, podem arrumar vários modelinhos. É isso aí. É isso aí. Para mim, a máscara também, eu concordo, doutora Ana, integralmente com a senhora. A vacina vai vir. Certamente, assim, a partir de outubro, a gente já vai começar a ter esses resultados. Uma vez que esses resultados saem, que sejam promissores, o que está parecendo realmente ser, a gente já tem, se não me engano, são 6 vacinas que já estão bem adiantadas. Aqui no Brasil, só estão testando vacinas em adultos. Agora, a vacina, como é que chama? A americana... Moderna, é da Moderna. Isso. A vacina Moderna, ela tem uma série de crianças, estão estudando em crianças, né? Isso, então, exatamente.
isso daí é bom. Então, assim, gente, eu acho que é importante vocês terem certeza de que estão conversando com duas pediatras que estão animadíssimas, É isso super mesmo. otimistas, que a vacina vai sair, vai dar certo, Vai. mas Mas a gente vai ter que continuar se cuidando, viu, pessoal? Mas aí com muito mais tranquilidade, a pessoa está todo mundo sendo vacinado, tudo. A tranquilidade espiritual, mental, psicoemocional que a gente vai ter já vai ser muito legal. Todo mundo vai sair de máscara, tem que continuar de máscara, fazendo higiene, lavando a mão, tudo. Óbvio que vão ter as pessoas que não vão estar nem aí, porque já não estão nem aí, né? Mas o ser humano sempre tem esses, né, doutora Ana? Sempre tem. É. Né? Mas a maioria das pessoas tomando os cuidados e com a vacina, gente, pronto, viramos uma página importantíssima, né, na história da humanidade. Na história da humanidade. A senhora falou muito bem. Na história da humanidade. Nenhum de nós aqui certamente passou pela gripe espanhola, né? Então, que foi algo mais ou menos semelhante. Isso. E foi logo em seguida da Grande Guerra. Então, veja, meu Deus. Então, assim, imagine isso há quase 100 anos atrás. Terminou a guerra, veio logo a epidemia ou a pandemia, né, de gripe espanhola. E aí veio... Nós estamos vivendo outros momentos, né? São outras guerras que existem, né? Mas, enfim, temos aí esse desafio de encarar esse ano de 2020 aí com uma energia aí diferente, que não é fácil, e a gente não está sendo fácil para ninguém, né, doutora Ana? Não. Mas se a gente pensar nessa geração que você falou, que passou a Primeira Guerra, logo depois passou uma pandemia e logo depois passou a Segunda Guerra. Exatamente. Né? Ou então, seja, e é uma geração que são dos nossos avós, né? Dos meus avós, talvez dos seus bisavós, mas não, dos meus avós. Dos seus avós. Então. Não, e meu pai mesmo. Meu pai nasceu em 38, antes da Segunda Guerra. Minha mãe em 45, no final da Segunda. É isso mesmo. Então, dos nossos avós estão aí, pessoas de fibra, pessoas fortes, pessoas que fizeram a vida, que lutaram pela vida. Resistentes, sabe? É isso aí. Pessoas com uma dignidade dessa geração, tinha uma dignidade, uma força de vontade incrível. Perfeito. Então, é o que eu falo, gente, a diversidade faz muitas pessoas serem fortes, se transformarem em pessoas fortes. Então, por isso que eu insisto em dizer para os pais, não fiquem assim preocupados, assim com muito mimimi em cima das crianças. Ai, meu Deus, vai ficar traumatizado. Gente, as crianças têm uma força, os seres humanos, nós temos uma força interior de sobrevivência, um instinto de sobrevivência gigante e muito maior. Então, confiem nos seus filhos, deem força para eles, que eles vão encontrar essa força interior, tá? Com Se certeza. a gente está tratando criança que nem bibelozinho, que não pode isso, não pode aquilo, isso é péssimo. Muito ruim. É uma geração mimimi mesmo, né? Exatamente. É isso aí. A senhora sintetizou de maneira precisa e cirúrgica exatamente isso. Então, veja, o que os nossos avós passaram. Foi a Primeira Guerra Mundial, logo em seguida a gripe espanhola. Alguns anos depois, 20 anos depois, começou a Segunda Guerra, a Grande Guerra. Gente, pelo amor de Deus, isso é muito... Passaram e estão aí, fizeram família, estão aí, sobreviveram. E nós estamos aqui fruto deles, né? É isso aí. É isso mesmo. Né? Olha só, doutora Ana, estão aqui perguntaram algumas coisas que eu acho que a gente podia aí dar uma sintetizada. O que a gente faz com criança com menos de 2 anos que não pode usar máscara? O que a senhora recomenda? Bom, essas crianças, sim, a gente tem que dar orientações. Então, por exemplo, essas crianças devem sair de casa em situações especiais, né? Assim, para ir para locais públicos. Por exemplo, será que precisa levar em supermercado? Não precisa levar em farmácia? Não precisa, né, gente? Então, assim, mas essas crianças também não podem ficar confinadas em casa. Então, hoje tem parque aberto, praças abertas. Então, o que eu recomendo? Que levem as crianças para brincar, levem as crianças para as praças, né? Podem mexer na areia, mexer na água, mexer na terra, mexer em pedra, correr, subir na árvore. Essas crianças podem fazer isso, tá? Então, eu acho que os pais têm que se organizar para garantir que essas crianças tenham esse período ao ar livre, de preferência em contato com a natureza, em qualquer parque, qualquer praça dá para fazer isso. Eu acho isso realmente muito importante. Então, eu acho a melhor solução para essas crianças. É isso aí. É sair de casa quando necessário e
para esses lugares abertos, né? Não tem nada Exato. aqui em shopping. Eu falo, meu Deus, que tem Não. que levar criança pequena em shopping? Não tem nada aqui para shopping, né? Nada, nada, nada. Não tem nada que fazer em shopping, Se tem que né? sair com a criança para um lugar desse, que não seja lugar aberto, manter essa criança no colo, né, doutora Ana? É uma outra Isso, coisa que aqui no colo, é isso. pode Aí, ajudar. Ou no carrinho, com aquele plástico cobrindo, como se plástico da estivesse chuva, com isso, chuva, né? Eu acho isso. que isso é uma coisa que pode ajudar, né? Eu também falo sempre, vai no elevador, põe no carrinho, fecha o plástico e aí tudo bem. É isso É aí. isso aí. Outra coisa, doutora Ana, perguntaram aqui da nossa síndrome inflamatória multissistêmica. Ai, ai, ai. Isso aí é para patologista, a doutora Natasha. Ai, meu Deus, estava tudo indo muito bem com as crianças, né? Estava tudo indo muito bem, né? É isso, é isso, é isso. Então, olha, gente, é importante a gente ter consciência de que, primeiro, essa síndrome pode acontecer pós-Covid, é uma síndrome rara, é muito rara, tá bom? Rara, rara em crianças. Mas a gente tem que saber que ela existe e entender que ela pode ser diagnosticada. Por quê? Porque essa síndrome pós-Covid, quanto tempo pós? 10, 14 dias depois do Covid, mais ou menos, se começarem a aparecer sinais de febre, retorno da febre, manchas vermelhas pelo corpo, lembra uma escarlatina, tá bom? Hiperemia nos olhos, língua em framboesa, aquela língua vermelha, né? A criança não está se sentindo bem, pode ter diarreia, pode ter dor abdominal. Então, principalmente assim, o que dá muita dica são as manchas vermelhas. Se aparecer isso junto com febre, gente, essas crianças têm que ser avaliadas pelo médico. Por quê? Porque pode ser essa síndrome inflamatória relacionada ao Covid, tá? Mesmo que a criança tenha tido um Covid assintomático, aí, enfim. Então, que a maioria pode ter sido isso mesmo, né? Não tem história, né? Descobre só por exame. Quando faz exame, olhe lá. Exato. Então, a gente tem que saber esses sinais, tem que procurar o médico, tá? Por quê? Porque daí o médico, já também orientado, ele vai fazer exames pertinentes. Não existe um exame que você faça o diagnóstico pelo exame, não. O diagnóstico é clínico, é o conjunto dos sinais e sintomas, tá bom? Só que aí, o grande problema dessa síndrome é que ela pode aumentar o vazio do coração, fazer o que a gente chama de um aneurisma, principalmente nas coronárias, né? Ela faz uma vasculite, o que é isso? Inflama os vasos, tá bom? E aí, quando inflama os vasos, vários órgãos podem não funcionar bem. Mas a grande vantagem e boa notícia é que tem um tratamento, né, que pode ser feito para minimizar essa complicação toda. Por isso que é importante fazer o diagnóstico precoce, porque aí já vai para o médico, vai para o hospital, faz o tratamento e pronto. Se Deus quiser, fica bem. É isso aí, se Deus quiser, fica tudo bem. A senhora acha, ó, tô perguntando, se lembra Kawasaki? Lembra sim, Lembra, lembra. Lembra muito o diferencial, né? O diferencial é justamente o Kawasaki. E assim, para você fazer o diagnóstico dessa síndrome, você tem que ter ou a sorologia positiva para Covid, ou o teste, obviamente, de Covid, o PCR de Covid, ou o contato reconhecido com Covid também. Então, está nos critérios de diagnóstico, tá bom? Aí, laboratorialmente, você tem aí muita inflamação, então se vê muita inflamação. E uma coisa que é interessante, Amabile, é que, geralmente, Kawasaki é doença de criança pequena. 80% acontece em crianças menores de 5 anos. Já essa síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, ela acontece mais em crianças um pouquinho maiores, né, doutora Ana? Já na segunda década, por volta de 10, 15 anos de idade, né? 10, 15 anos de idade, exatamente. Mas deve ser, assim, uma resposta do organismo a uma virose, como o próprio Kawasaki deve ser também. Exatamente, né? Porque o Kawasaki, a gente acha que o gatilho é uma infecção, né? Mas não tem ainda definido o que, né? Exatamente, não tem definido ainda. Mas, muito provavelmente, eles têm uma relação muito grande, né? Com certeza. Aí tem algumas perguntas aqui, doutora Ana, sobre teste rápido. Eu queria falar um minutinho sobre isso. Isso é com você. Falo com o maior prazer. Doutora Natasha, vai lá. Ai, quanta honra! Já pensou eu falar aqui com a senhora isso? Mas é o seguinte. Então, eu sempre falo assim, existem 2 tipos de exames para diagnóstico de Covid. Então, a gente tem os exames que avaliam a presença do vírus e exames que avaliam a presença de anticorpos. Dos exames que avaliam a presença do vírus, tem o PCR e tem o chamado
teste rápido para antígeno. Esses dois exames, tanto o PCR quanto a pesquisa de antígeno, deve ser feito quando o indivíduo tem sintoma, preferencialmente com o indivíduo com sintoma. O teste para a pesquisa de antígeno, então, tem que ter sintoma, porque ele tem uma sensibilidade um pouquinho maior quando tem sintoma. O PCR eu até posso colher no indivíduo que só teve contato e ele dá positivo, aí eu caracterizo aquele indivíduo como um portador assintomático, aquele indivíduo que está com vírus, mas não tem sintoma, ok? Então, para diagnóstico é PCR ou teste rápido para antígeno. Preferencialmente os dois fazendo no indivíduo com sintoma. Quando colher? O ideal é do 2º ao 7º dia de sintoma. Quanto mais sintoma o indivíduo tem, maior a chance dele dar positivo. Eu sempre explico assim, o exame de laboratório ele tem um negócio chamado sensibilidade, que é a capacidade que o teste tem de ser positivo entre aqueles indivíduos que têm a doença. São raríssimos. Olha, eu não sei dizer qual é o teste que tem 100%, que pega sempre todas as doenças. Não existe um teste que consiga pegar a doença em todo mundo que tem. Não existe. Então, o PCR é o teste mais sensível, é o teste melhor para diagnóstico da Covid. Ele, quando colhido do 2º ao 7º dia, quando bem colhido da narina, lá dentro, não adianta colocar só superficialmente, das duas narinas e da garganta, quando bem colhido, ele chega a 80% de sensibilidade. Legal. Os artigos dizem em torno de 67%, mas a gente fez um levantamento, chega a 80% de sensibilidade. O teste rápido é um pouco menor. O teste rápido é menos do que 80, tá? Esse teste para antígeno. Os dois colhem com suave, aquele enfia o cotonete no nariz, tá? Então, esses dois testes dão o diagnóstico de Covid, são testes que procuram o vírus. Os outros testes são os que procuram anticorpos, que é a resposta que o nosso organismo faz à presença do vírus. Aí existem dois tipos de teste de anticorpo. Tem o chamado teste rápido, que é aquele que fura a ponta do dedo, ou que colhe até do braço, mas que faz por um teste, por uma metodologia chamada imunocromatografia, que é o chamado teste rápido. Esses testes rápidos, pessoal, o Brasil foi inundado de testes rápidos, não foi? Inundado. Em março, eram mais de 140 testes rápidos aprovados para serem usados no Brasil. Começou assim, a farmácia fazia, clínica de estética fazia, consultório médico, condomínio, todo mundo estava fazendo esse teste. E realmente foi um desespero, porque é um teste que tem o valor preditivo negativo dele é muito alto, ou seja, ele dá muito falso negativo. E aí, isso confundiu demais a população, porque, eu sou negativo, então eu não tive o vírus. E ele podia estar ali com o vírus, na verdade, podia estar transmitindo. Então, foi um verdadeiro horror o teste rápido. Então, não gastem dinheiro com teste rápido. Você pode ver, os grandes laboratórios do Brasil não oferecem teste rápido para anticorpo IgG e IgM. Não oferecem, porque é um teste que tem uma performance muito ruim. Já o teste sorológico convencional, que é aquele que a gente colhe do braço, vai para o laboratório, faz naquelas máquinas e tal, existem aí alguns vários tipos desse teste. Então, tem ELISA, que faz IgA e IgG, tem quimiluminescência, que faz IgG e IgM, tem o chamado anticorpo total, que faz só IgG mais IgM juntos, ou faz só IgG. E é legal, gente, porque esse dos anticorpos totais, doutora Ana, ele tem uma sensibilidade que é de 96%. Nossa, que legal. É muito legal. Já o ELISA, IgA e IgG, no máximo chega ali a 85, 88%. E a quimiluminescência, que é IgG e IgM, chega também como ELISA um pouquinho menos, 86%. Ou seja, se tiver que fazer um teste para ver se tem anticorpo, é o anticorpo total, tá? E aí tem algumas marcas no mercado, ele é mais sensível e é altamente específico. Os testes de ELISA e a quimiluminescência, que medem os anticorpos separados, IgG, IgM, IgA e IgG, eles dão falso positivos. Falso positivo com outros coronavírus, falso positivos com vacina de gripe, falso positivos com outras viroses, falso positivo com dengue. Então, assim, realmente foi
mas eram chamados de testes de primeira geração, né? Saíram aí em abril, por aí, a gente já tinha esses testes. Em junho vieram os chamados testes de anticorpos totais. Esses realmente são bons, são mais sensíveis, mais específicos. Ah, mas não discrimina IgG e IgM. Não tem problema. Não tem problema. O importante é saber se você já virou anticorpo ou não. Mas também não é importante, porque a gente não sabe o que isso significa, né, doutora Ana? Porque não existe passaporte. Mesmo quem é IgG positivo, gente, tem que continuar se cuidando, porque essa é outra pergunta. Tem ou não tem reinfecção? Então, a gente tem que se cuidar. Exatamente. Então, minha gente, se tiver que fazer a sorologia, que é para ver se eu já tive contato ou não tive contato, quando que eu tive contato, é fazer anticorpo total a partir de 15 dias do início dos sintomas. Não antes disso, não gastem dinheiro, não gastem seu tempo, não gastem seu sangue de ir coletar antes de 15 dias. Não adianta! Entenderam? Adorei isso, não gastem seu sangue. Mas não é? Adorei, é isso mesmo. Não é? Porque é gastar sangue mesmo, é desperdiçar, porque realmente, assim, vai para nada. Aquela ideia também, doutora Ana, muito pediatra pensa, muito médico tem aquela coisa. Ai, meu Deus, a presença do IgM ou a presença de IgA positivo indica que o indivíduo está com vírus. Ah, isso que eu ia te falar agora para você comentar isso. O que a gente recebe de telefonema, IgM está positivo, tô com vírus, IgG. Eu falo, gente, calma. Pode explicar. Calma. Então, no começo a gente achava realmente, né? Tava todo mundo. Sim. A gente está falando aqui de uma doença, pessoal, que até dezembro não sabia que existia. Ninguém sabia nada dela, né? Nada. E de repente a gente está aí em setembro, começando setembro, e já tem muita coisa realmente que a gente aprendeu, mas teve que aprender com o avião andando, aquela coisa, consertando tudo, e a gente, né? Enfim, o que a gente faz? Vejam, pessoal, no começo se achava realmente, quando esses primeiros testes começaram a surgir, que a presença do IgM ou a presença do IgA caracterizava uma doença atual, que o indivíduo tivesse ainda com o vírus e que isso ele estava transmitindo. Isso não é verdade. Não é verdade. Isso caiu por terra. Sabe por que caiu por terra? Porque começou a ver que a produção dos anticorpos IgA, IgG, IgM, eles, quando era tudo muito bacana, começava a partir do 7º dia, gente. Isso. Ou seja, era uma produção, e tem que esperar. E nisso, no 7º dia, a maioria dos vírus já não estavam mais ali, não estavam mais transmitindo, não estavam mais replicando, enfim. Então, minha gente, aprendam. PCR e o teste do antígeno, que é o do nariz, se coleta com sintoma e do 2º ao 7º dia. Sorologia, que é aquele que colhe no braço, colhe a partir do 15º dia. Não adianta separar IgG, IgM, IgA, IgG, nada. Anticorpo total é o melhor e deve ser feito o teste de anticorpo total, que é muito melhor. Ele é mais barato, os convênios pagam e permite dizer se o indivíduo tem ou não tem anticorpo. O que isso significa é outra conversa, né, doutora Ana? É outra situação, mas olha para a sua explicação. Ó. Ai, nossa! Aí, pessoal, parabéns, hein? Bela explicação. Olha aí. Professora Natasha maravilhosa aí, ó, tá vendo? Mas eu tive uma professora como a senhora. Imagina! Né? Tá certo. Opa! Ó, chegou até uma pergunta aqui para mim, para você, que a Joana, que minha sócia, pegou. Quando a pessoa começa a transmitir, é isso? O vírus, quando ela começa a transmitir o vírus. Opa! Essa é boa. Vai lá, doutora. Quer que responder? Vai lá. Quando começa a transmitir? Pessoal, olha, as pessoas, quando elas começam o sintoma, o primeiro dia de sintoma, em geral, ela já está transmitindo nas 24 horas que antecederam a esses sintomas. Por isso é que todo mundo tem que ficar de máscara, pessoal. A gente não sabe se amanhã você vai estar com sintoma ou não. Então, máscara direto, para você não estar transmitindo sem saber que você está transmitindo, certo? Perfeito, é isso mesmo. Então, assim, mesmo antes dos sintomas. E aquele indivíduo que é assintomático, que nunca vai ter sintoma, aquele lá está transmitindo. Ele está transmitindo. É que nem as crianças. Por isso que a gente volta ao começo da nossa live. Volta às aulas com cuidado, porque as crianças são assintomáticas. É aquilo que a gente falou. Entrou na escola, mediu a temperatura, está a 36,5. Ele está botando o vírus para fora. Exatamente.
e ninguém sabe. Então, minha Ninguém gente, sabe. eu tenho essa mesma visão da senhora. A vacina vai vir, a vacina Isso, vai acontecer, mas a gente será uma nova ordem mundial, eu falo isso. isso. O É uso da isso mesmo. máscara. É E isso. a máscara, assim, a senhora sempre foi muito perfeita em todas as suas postagens, a senhora sempre reforçou muito essa questão. A máscara tem que pegar o nariz e a boca. Não adianta ficar com a Isso. máscara aqui, nem com a máscara aqui, entendeu? Que todo mundo usa, né? Ó, eu não É. posso deixar de falar que a minha irmã já passou aqui 2 vezes, Ah, várias vezes. linda, Minha que irmã, honra! Maria Meu Deus! Isabel, e meu afilhado Tom também já passou aqui. Gente, honra dupla, meu Deus, tripla quase, meu Deus do céu, é muito para minha cabeça. Eu não vou dar conta de dormir hoje, já pensou? Ai, meu Deus, que delícia! Olha, doutora Ana, eu não estou acreditando simplesmente em tudo que está acontecendo. Me belisquem. Ai, que prazer, olha, muito legal. Olha, estão perguntando aqui, pode visitar parente? Pois é, né, gente? Pois é, né? Ó, pessoal, então, a gente agora está já numa fase de flexibilização que, assim, não se exige mais aquele lockdown, todo mundo trancado em casa sem ver ninguém, sem nada. Então, assim, vejam, a gente tem que ter toda a segurança. Se você quiser visitar as pessoas, olha, o que é o melhor dos mundos? Combina um encontro ao ar livre, todo mundo de máscara, conversem ao ar livre, no jardim, numa praça, se visitem numa praça, entendeu? Isso é muito legal e muito tranquilo. Agora, se você tem que visitar um idoso, por exemplo, um idoso que está sozinho em casa, olha, gente, não faz aglomeração. Eu sempre falo, vai uma pessoa, até porque para o idoso é super importante ter a presença de algumas pessoas. Então, vai, mas mantenham a distância, fiquem à distância. Olha, vou contar, meu pai fez aniversário essa semana, 88 anos, Natasha. Ai, que bonitinho! É mesmo, meu pai faz daqui a 2 meses 82. Então, você está vendo? Eu e minha irmã fez um bolo, né? Maravilhoso, cheio de suspiro. Ai, e a gente levou lá. Né? A Maria Isabel? É, a Maria Isabel. Ah. Mas a gente levou, ficou à distância, tudo direitinho. Então, é isso. A gente pode sim visitar, mas a gente tem que manter o distanciamento, né? O uso das máscaras. E lavar a mão sempre. É para a segurança de todo mundo. Exatamente. Então, eu penso, doutora Ana, que essa nova ordem mundial que vai se impor vai usar máscara, vai ser... A gente vai... Quando que vai deixar de usar máscara? Só Deus sabe, sei lá. Os orientais viajam sempre de máscara, eles estão sempre com máscara. Não é? Então, o distanciamento social, o brasileiro gosta muito de se beijar, de abraçar, de ficar ali grudado. Isso realmente... Não dá ainda. Não dá. Ainda não dá. Não dá. É isso que eu acho. A questão a lavagem das mãos, usar muito álcool gel. Então, essa questão da higienização vai ser cada vez maior. E a gente vai ter que usar e incorporar isso no nosso dia a dia. Eu acho. Podem arrumar uma máscara de cada cor para combinar com a roupa. Isso. Uma máscara de oncinha. Eu adoro uma onça. Já pensou? Vou arrumar. Olha, não arrumei uma máscara de oncinha ainda. Isso. É isso eu aí. Adoro uma oncinha, não é? Olha só. Mas tá certo. Eu acho que a gente também precisa, doutora Ana, dar mais risada, como essa da senhora, uma risada deliciosa, porque a gente está realmente precisando descarregar um pouco, né? Porque realmente não está sendo fácil para ninguém. Nós, médicos, que estamos aí nessa linha de frente, a gente tem enfrentado aí não só a questão de natureza orgânica, mas também muita doença psicoemocional. Realmente está sendo assim bastante pesado tudo isso, né? E a gente poder estar aqui num momento como esse, fazendo uma live dessa, levando informação, levando aí conteúdo de qualidade, eu realmente fico assim muito feliz. Eu não tenho como não agradecer aqui a minha cunhada Priscila, que ela toma conta de todas as minhas redes sociais. Ela é assim a pessoa, eu falo com ela, como eu consigo viver agora sem você? Não consigo. Ao Fernando, que é meu aluno aqui do 5º ano de medicina aqui da Federal. O que Fernando legal. Que me pediu que apadrinhasse ele, que começou com essa história de padrinho, ele entrou em contato com a senhora, falou com a Joana, que é uma outra pessoa que não posso jamais deixar de agradecer. Joana,
A Muito Joana, obrigada. é o que eu falei, a Joana, aqui também sem a Joana, minha sócia, Pronto, então, nada doutora disso Ana, acontece. a Joana está para a senhora, como a Priscila e o Fernando estão para mim. Exatamente. Pronto, fechado e está tudo resolvido, porque realmente eles foram, assim, sensacionais, viu? Eu É isso agradeço, aí. assim, de coração muito tudo que eles fizeram para isso aqui acontecer. E agradeço muito, doutora Ana, a senhora ter Imagina. esse horário na sua agenda, que eu imagino o quanto é cheia, o quanto tem gente querendo a senhora, que quanto tem gente que a televisão, a senhora agora é global, né? Imagina. É global, é sebenal, a senhora está em todas. É verdade. Quando eu crescer, eu vou ser igual a senhora, viu? Pode esperar. Eu vou ter que nascer de novo com esse 1,51 m, eu não vou mais crescer para cantar o gosto, só para os lados. Você já é gigante, Natasha. Ai, linda! Que foi conversar com você, você não pode imaginar a minha alegria de conversar com você, com esse astral maravilhoso, levando essa luz para todas as pessoas. Você está de parabéns pelo seu trabalho. Muita admiração por você. Ai, obrigada. Olha, aqui uma grande aluna minha, que é a Keile, que é uma aluna fantástica aqui da Federal. Hoje ela já é médica, é mãe de 2 menininhas. Ela está perguntando quais os critérios para sair do isolamento. Eu acho que essa vai ser a nossa última pergunta, né, doutora Ana? Que está quase. Sim, tá fácil. Ó, critérios, quem teve Covid, quando é que sai do isolamento? Fácil. 14 dias, sendo que nas últimas 72 horas tem que estar totalmente afebril, sem febre e preferencialmente sem sintomas. Uma tossinha só ainda vai lá, mas sem quaisquer outros sintomas e principalmente sem febre. É isso aí. É isso aí. Isso foi. O CDC já botou outras recomendações, né? Certamente o Ministério já vai dar Ctrl-C, Ctrl-V, mas o CDC fala, doutora Ana, em 10 dias de início de sintomas e 24 horas sem sintoma. Eu não tenho coragem. Eu também ainda estou nessa recomendação de 14 dias. 14 dias, 72 horas da febril. Por quê? Porque a gente está vendo também, né, que tem esses pacientes que ficam muito mais tempo exalando o vírus, né? Exatamente, exatamente. Mas olha, doutora Ana, sem palavras para lhe agradecer, sem palavras para dizer assim, a felicidade que a senhora me deu ao dizer que topava fazer essa live aqui comigo. Eu assim, esse período de pandemia me fez ir para as mídias sociais, porque eu achei que era importante. Parabéns. Muita. A senhora também, né? A senhora tá Não, mas é bom. Eu me copiei, na verdade. Não, a gente tem que divulgar a informação, Natasha. Olha a informação importantíssima que você deu dos exames, tudo, claro. Exatamente. Eu acho que a gente tem esse compromisso com a sociedade de exatamente. divulgar, de fazer realmente, fazer chegar à população essa informação de qualidade, porque isso faz a diferença no momento em que se tem tanta fake news, no momento em que se vê tanta notícia absurda. Eu acho que a gente poder dar esse tipo de informação é extremamente valioso, não é? Também acho. Olha, João Pessoa, doutora Ana, falando aqui, João Pessoa assistindo a sua live. Olha que delícia! De Cuiabá, João Pessoa, São Paulo. São Paulo, a gente está aqui de todo no Brasil lado. inteiro. Já começou a contar o reloginho aqui, mas olha, gente, mais uma vez eu queria agradecer a doutora Ana, a sua disponibilidade, queria agradecer a Priscila, queria agradecer ao Fernando, a Joana, a todos vocês envolvidos que fizeram com que a gente pudesse estar aqui hoje, falando aqui para vocês desse tema tão difícil e ao mesmo tempo desafiante e ao mesmo tempo com tantas coisas novas aí, que é o tema da Covid. E quando fala em criança, então, né, doutora Ana, essa é a nossa paixão, né? É isso aí. A gente fala aí, Olinda está aqui, Pernambuco, Fortaleza, um monte de gente, Floripa. Londrina. Ai, gente, demais. Olha, muito obrigada a todos. Doutora Ana, um beijo no seu coração. Adorei falar com você. Eu também amei. Cuiabá, com certeza. Tá vendo aí? Um beijo bem grande, doutora Ana. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Viu? Boa noite, pessoal. Valeu. Beijo. Tchau. Tchau.